Boa tarde, povo. Vamos começar o capítulo 9, Progressões. Na primeira parte vai ser reaprender, não é reaprendermos a contar, mas vermos uma nova forma de contagem. Na verdade, pegar naquilo que vocês já sabem, o jeito que nós aprendemos a contar em crianças, e dar agora um upgrade, que é, na verdade, estabelecer uma relação de contagem mais complexa do que aquela que estavam habituados a fazer desde a escola primária, desde o ensino primário, e depois vermos dois tipos de sequências de contagem, chamadas progressões aritméticas e progressões geométricas, as suas regras, depois as suas especificidades, as suas técnicas, e ganharmos mais duas ferramentas para a nossa bagagem que utilizaremos no futuro, que vocês utilizam no futuro e que eu utilizo agora para compor o meu salário, que me permite pagar o aluguel da casa, mensalidade do carro, por aí fora. De qualquer forma, vocês fazem uma coisa muito mais importante do que eu, que é adquirirem uma ferramenta, mais uma ferramenta, para acrescentarem à vossa bagagem, que depois mais tarde utilizarão como precisarem e quando precisarem. Então, vamos rever a contagem. Como é que nós contávamos? Nós contávamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por aí fora, não é? Vamos, nesta primeira forma de contagem, dizer como é que nós contávamos. Se continuássemos a contagem, o que é que seria normal dizer? N, não é? À altura chegaremos a um certo N. E depois, a seguir ao N, o que é que dizíamos? Portanto, enésimo, tipo, N, 1527. Logicamente, a seguir era N mais 1. A seguir a N, o que é que vem? Vem N mais 1. E já agora, por curiosidade, o que é que vinha antes de N? Já agora, mais ainda, vamos ter N, depois temos N mais 1, depois temos M mais 2, e para trás tínhamos N menos 1, N menos 2, e assim sucessivamente. Vou separar com vírgulas a contagem. Isto também está separado com vírgulas e continua, não é? Isto é um processo normal de contagem. 1, 2, 3, 4, 5, badã, N, N mais 1, N mais 2, N mais 3, N mais 4. E está aqui um método abstrato, já com um certo nível de abstração aqui à frente, um método de contagem. Mas, da mesma maneira como podíamos estar a contar à maneira infantil, podíamos estar, por exemplo, a contar os primos. Quais são os números primos? O primeiro primo é o 2. O segundo primo é o 3. O terceiro número primo é o 5. O quarto número primo é o 7. O quinto número primo é o 11. E assim sucessivamente. Então agora como é que nós vamos chamar ao enésimo primo? Estou a ver aqui uma palavra nova. Enésimo. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto são os numerais. Então, e no posição N? É o enésimo. Então, qual é o enésimo primo? O enésimo primo, vou-lhe chamar Pn. Este é o primo da posição N. Logicamente, segue-se a ele o Pn mais 1. Atenção que agora não é Pn mais 1. Portanto, o 7 para o 11 não subiu uma unidade. É o primo seguinte. Então, Pn, e aqui será Pn mais 1. E o N vai ficar em subscrito, índice. Como se diz em Portugal, em índice, colocamos em subscrito aqui em baixo a posição correspondente na sequência de contagem. Este seria o P1, é o primeiro primo. Este é o P2, é o segundo primo. Este é o P3. Este é o P4. Este é o P5. Este é o Pn. Este é o Pn mais 1. E, logicamente, o que está atrás é o Pn menos 1. E assim sucessivamente. Como estão a ver, eu ampliei a contagem infantil que vocês faziam no ensino primário, e agora estamos a fazer uma contagem mais complexa. Estamos a contar primos. Aqui no livro está a contagem dos quadrados. Como é que era a contagem dos quadrados perfeitos? O primeiro quadrado perfeito é 1. Os números que são quadrados perfeitos. 1 é quadrado perfeito, 4, que é 2 ao quadrado, 9, 16, 25, por aí fora. Então,
quadrado perfeito pode-se chamar Q1, depois Q2, Q3, Q4, Q5 e por aí fora. Já agora, aqui obviamente aparecia o Qn, não é? Quanto é que é o Qn? São quadrados perfeitos, são os números cuja raiz quadrada dá um número inteiro, não é? Raiz de 1 dá 1, raiz de 4 dá 2. São os números chamados quadrados perfeitos. São aqueles cuja raiz quadrada dá um número inteiro. Quanto é que seria o Qn? O Qn é n ao quadrado. E qual é o seguinte? Qual é o Qn mais 1? É o seguinte, Qn mais 1 ao quadrado. E assim sucessivamente. Então, neste caso, nós estamos a ver que esta sequência, que é a sequência natural, está sempre cá por baixo. Está sempre cá por baixo. Ou está diretamente, ou está aqui nos índices. Ou está aqui nos índices da sequência. Isto chama-se sequência. Isto que aqui está é uma sequência. Mas todos vocês sabem isso. Todos nós sabemos da linguagem corrente o que é uma sequência. É uma coisa que está... No fundo, o próprio conceito de sequência é este que aqui está. É podermos apontar a dedo, tal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que neste caso são posições, porque a sequência é 1, 4, 9, 16, 25. São números quadrados perfeitos em sequência. E isto é o início do vosso livro, não é? Página 171. Pode-se reformular, pode-se ensinar isto com setas. Reparem, vou pegar nesta sequência de quadrados perfeitos. Nesta sequência de quadrados perfeitos, o que me importa é esta sequência aqui. 1, 4, 9, 16, 25. Então posso colocar setas dos números naturais para aqui. O 1 é o primeiro quadrado perfeito. O 2 é o segundo quadrado perfeito. O 3 é o terceiro quadrado perfeito. Ou melhor, o 1 é o primeiro quadrado perfeito. O 4 é o segundo quadrado perfeito. O 9 é o terceiro quadrado perfeito. O quarto quadrado perfeito é o 16. E o quinto quadrado perfeito é o 25. Então o que vocês têm aqui, recordem as funções, é uma função de n estrela, porque não há o zerésimo quadrado perfeito. Por isso, por uma das razões pelo qual os números naturais deveriam começar em 1, estão aqui o exemplo. Na verdade, isto é uma sequência de n, neste caso, novamente em n. Podemos colocar aqui r, não há problema, que a cada n faz corresponder f de n, que é n ao quadrado. Vejam aqui, também dá para ver por aqui. A 1 corresponde 1 ao quadrado, a 1 corresponde 1 ao quadrado, a 2 corresponde 2 ao quadrado e, portanto, as sequências podem ser vistas como funções de domínio n. As sequências, estamos no primeiro ano, vimos, grosso modo, até agora, tudo é função. Função afim, função quadrática, função exponencial, função logarítmica. E vejam que as sequências também podem ser vistas como funções de domínio n estrela. O domínio é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por aí fora. E as imagens correspondentes. Portanto, nós podíamos estudar todo este capítulo de progressões, capítulo 9, e é por isso que ele está aqui. Não é por acaso que os autores do livro colocam o capítulo 9 depois de toda a série de funções. Só que as funções que nós vimos até agora, a afim, a quadrática, o domínio era todo R, o domínio era a reta real, e agora o domínio desta função. Vejam, por exemplo, o gráfico desta função. Vamos apagar aqui. Já sabemos, nós não vamos andar a falar, isto é a última vez que eu falo sobre isto, nós não vamos considerar as sequências como funções, mas elas podem ser vistas como funções, deste jeito aqui. Vamos olhar para o gráfico dela. Bom, qual é o primeiro problema? Eu não posso pôr aqui uma linha compacta. Esta linha aqui não é compacta. Esta linha é uma linha de pontos. É uma linha que começa em 1, 2, 3, 4. Só vai haver imagem. Qual é a imagem do 1? A imagem do 1 é 1. Este ponto. A imagem do 2. O 2 é... Vou ter que colocar isto mais pequeno. Tão grande não vai dar para representar os outros. Mas são pontos. Este gráfico são apenas pontos. O 1, a imagem é
1. O 2, a imagem é 4. Eu não estou a fazer à mesma escala para isto caber mais. O 3 é 9. E assim sucessivamente. E agora seria bobagem ligar isto. Seria bobagem ligar isto. Porquê? Porque não há imagem dos outros. A função é uma função de domínio natural. Não há gráfico aqui. Não há gráfico no meio. É uma pura bobagem. Alguém que não entendeu o que está aqui em causa é que começa a ligar estes pontos. Já agora, se vocês ligassem estes pontos, como é que ligariam estes pontos? Ligariam pela quadrática, não é? Porque isto é um quadrado. Portanto, a ligação era em quadrática, era uma parábola. Mas nem sequer tem esta parte, nem sequer se pode ligar. E claro, com 4 já ia bem lá para cima para 16. Então, podíamos estudar este capítulo de progressões, continuando a estudar funções. Só que agora eram funções de domínio natural. Espero que tenham entendido. Isto está aqui explicado com bastante qualidade na página 171. Revejam a página 171 e se tiverem dúvidas, coloquem-nas. Bom, então vamos às convenções. Uma vez que não vamos utilizar funções, não podemos dizer que f de 1 é igual a 1, f de 2 é igual a 4, f de 3 é igual a 9 e assim sucessivamente. Então, se não podemos ou não devemos, vamos utilizar outra terminologia. Em vez de f de 1, nós vamos utilizar A1. Em vez de f de 1, vamos utilizar A1. Em vez de f de 2, vamos utilizar A2. Em vez de f de 3, A3. E assim sucessivamente, vamos dizer que AN é igual a f de n é igual a n ao quadrado. Então dizemos que esta sequência, e já sabemos quando estamos a utilizar estas letras A, B, P, por aí fora, que estamos a trabalhar com sequências. E uma das razões é, em vez de termos sobre isto, em vez de estar em parênteses como se fosse uma função, estamos a colocar o argumento em baixo em índice, então podemos escrever o quê? Podemos escrever que, olhem para aqui, utilizamos esta parte e dizemos, eliminamos esta parte do meio e dizemos que é a sequência AN igual a n quadrado. É assim que nós vamos referir-nos a esta sequência. Vamos dizer que é a sequência AN igual a n quadrado. Sequência AN igual a n quadrado. E se quisermos ser mais rigorosos, dizemos que o n pertence a n estrela. Para não haver dúvidas. O n pertence a n estrela. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, por aí fora, gerando uma sequência. Isto chama-se termo geral. A sequência AN igual... Isto chama-se termo geral da sequência. Ok. Reparem que eu nunca defini sequência. Vocês têm que ter uma ideia primitiva do que é sequência. Eu não vos consigo dizer o que é uma sequência. Se eu disser que uma sequência é uma série, primeiro que eu estou a cometer um erro matemático, mas mesmo se vocês não sabem o que é sequência, também não vale a pena. Em princípio, também não sabem o que é uma série, não é? Portanto, isto há determinados momentos da língua portuguesa que nós precisamos de saber. Lembrem-se, por exemplo, o conceito de conjunto, o conceito de ponto, têm que ser conceitos primitivos. Eu acho que todos nós, na cabeça, temos uma ideia de sequência, não é? Dia, noite, dia, noite, dia, noite. É uma sequência. Ou lua nova, quarto crescente, lua cheia, quarto minguante, lua nova. Isto é uma sequência de fases da lua. Todo o mundo, creio eu. Quem não tiver uma ideia intuitiva de sequência, há um problema complicado com o vosso cérebro. Têm que trabalhar esse cérebro mais, porque acho que todos nascemos com uma ideia de sequência, não é? Desde bebê, mãe está, mãe não está, mãe está, mãe não está, mãe aparece, mãe desaparece. É uma sequência de mães, não é? A noite, o dia... todos temos uma ideia de sequência. Então, neste caso, são sequências numéricas, em que o índice que controla a sequência é um índice 1, 2, 3, 4, 5, gerando uma sequência A1, A2, A3, A4. Como é que se representa?
Pode-se representar de muitas maneiras, mas nós vamos representar de várias formas, vão vendo, mas a mais comum vai ser esta. Vai ser vocês colocarem numa chave e colocarem A1, A2, A3, AN, assim deste jeito. Isto é a sequência, escrever a sequência pelo... Se é a sequência N quadrado, também poderiam ter escrito 1, que é o A1, 4, 9, N quadrado, reticências. Reticências para a ideia que é uma sequência infinita. Se por acaso vocês quiserem que a sequência seja finita, o domínio já não será N estrela. Por exemplo, os primeiros 5 quadrados perfeitos. E neste caso é uma sequência infinita. Se eu quiser uma sequência finita, uma sequência pode ser finita, não é? Vocês podem, por exemplo, pensar no mês. O mês é uma sequência de dias finita. O mês de outubro é uma sequência finita de 31 dias. E nesse caso eu escreveria, por exemplo, os 5 primeiros quadrados perfeitos é 1, 4, 9, 16, 25. Isto é uma sequência finita. Finita significa que tem fim. E esta aqui é uma sequência infinita. Esta é uma sequência infinita, mas se eu dissesse que o n pertence a 1, 2, 3, 4, 5, como é que seria esta? Em vez de ter n estrela aqui, dizia que o n pertencia ao conjunto 1, 2, 3, 4, 5. E aí teria uma sequência finita. E o essencial de sequência está visto. A lei de formação era a última coisa que está aqui na página 172. O que é essencial está visto. É preciso mais um pormenor, mais uma coisa que eu vou ter que falar, porque é muito eficiente utilizar uma outra técnica para definir, em vez de utilizar simplesmente o termo geral. Isto é muito bom, mas nem sempre temos o termo geral. Nem sempre temos à nossa disposição o termo geral de uma sequência, e então precisamos de mais uma técnica auxiliar. Mas convém fazer um exercício, e vamos fazer um exercício para isto ficar um pouco mais claro. Vocês respirarem, vocês param o vídeo, tomam uma água, dão uma ordem à vossa mãe, que é: mãe, traz-me um copo de água. Pelo menos eu tentava fazer isso à minha, e vi muitos alunos, muitos colegas, até a fazerem a mesma coisa, a darem ordens à mãe. Sempre uma coisa que me custa muito, mas é a vida. Então, tem aqui o exercício na página 172. Já deram ordem à mãe? A mãe já trouxe o copo de água? Beleza. Então, estão depois bem hidratados. Vamos então fazer um par de exercícios só para ver isto a funcionar. Então, exercício 1. Encontre os 5 primeiros termos. Encontre os 5 primeiros termos da sequência cujo termo geral é AN igual a 1,5n mais 8. 1,5n mais 8. Beleza. Querem os 5 primeiros termos, então querem que nós digamos o A1, o A2, o A3, o A4 e o A5. Então vamos calcular. A1, quanto é que vale A1? Se temos aqui o termo geral, A1 é igual a 1,5 vezes 1, 1,5 vezes 1 mais 8. Ou seja, 1,5 mais 8, 9,5. Já temos o A1. A2. Temos o termo geral. Vejam o elegante que é. Quando nós temos o termo geral, ele é uma espécie de gerador que gera os outros todos. É uma espécie de matriz que gera tudo. Ele gera os ANs todos. Então gera o A1, agora vai gerar também o A2. Como é que é o A2? É 1,5 vezes N, portanto, vezes 2, mais 8. Ou seja, 3 mais 8, 11. A3 é igual a 1,5 vezes 3 mais 8, ou seja, 4,5 mais 8, 12,5. A4.
Veio? Repito, não me canso de dizer isto. Vejam o elegante que é quando temos o termo geral, quando sabemos o termo geral de uma sequência, é só substituir e encontramos os termos todos da sequência. Qualquer um que quisermos. 1,5 vezes 4 mais... sempre a pensar noutra coisa. Mais 8, ou seja, 6 mais 8, 14. E finalmente, o último, A5, que é igual a 1,5 vezes 5 mais 8, ou seja, 7,5 mais 8, 15,5. E temos a resposta para o exercício. Então, a resposta para o exercício é os 5 primeiros termos são 9,5, 11, 12,5, 14 e 15,5. Reparem nesta regra aqui. Uma vez que já tínhamos a vírgula como separador decimal, utilizámos o separador entre elementos do conjunto como sendo ponto e vírgula. Isto é uma técnica a respeitar, porque se vocês colocarem vírgulas aqui, fica aqui uma enorme confusão e este conjunto transforma-se noutro conjunto que não tem nada a ver com o conjunto real. E está o primeiro exercício resolvido. No segundo exercício, já se pede uma dedução em relação a uma sequência. Exercício 2. Exercício 2. Então considerem a sequência AN igual a 3n menos 16. AN igual a 3n menos 16. E já não vos pedem para construir, já foi feito aqui. Agora perguntam-vos... Primeiro, qual é que é... Já agora, se quiséssemos construir esta sequência, qual era o primeiro termo? O primeiro termo era A1, não é? A1 era igual a 3 vezes 1 menos 16. Ou seja, 3 menos 16 menos 13. Esta sequência começava em menos 13. O A2 era 3 vezes 2, 6, portanto, menos 10. E assim sucessivamente. Esta sequência progredia deste jeito. Menos 13, menos 10, menos 7, menos 4, por aí fora. E a pergunta agora é: o 113 pertence a esta sequência? Isto é, 113, vou chamar este conjunto S. 113 pertence a S? 113 pertence à sequência? Não sabemos. 113 pertence a S? Vamos ver. Se o 113 pertencer a S, há de haver um AN que é igual a 113. Há de haver um AN que é igual a 113. Então, existirá um AN que é igual a 113. Mas o AN é 3n menos 16. Então, 3n menos 16 tem que ser igual a 113. Aqui nós estamos a utilizar isto como função. Reparem, o AN é o mesmo que ter f de n. Nós estamos aqui a fazer, agora estamos a pensar como se fosse uma função. F de n igual a 113. Se eu escrevesse, em vez de AN, tivesse escrito f de n, se em vez de AN tivesse escrito f de n, agora a pergunta era, será que o f de n é igual a 113? Aí vai ser uma função afim. Era uma função afim, estavam a perguntar se a função tinha a sua imagem o 113. Portanto, estão a ver a técnica, como está a misturar, como se pode utilizar, aliás, a técnica de funções aqui nas sequências. Mas tudo bem, AN igual a 3n menos 16, 113 pertence a S, é no fundo a pergunta se o AN é igual a 113. O AN é 3n menos 16 igual a 113, passam o 16 para este lado, 3n igual a 113 sobre 16, e agora... Quanto é que dá? Sobre 16 menos... Paragem cerebral. Eu sabia que era sobre 3. 113
mais 16. Ou seja, 3n igual a 129. Ou seja, n igual a 43. Sim. A resposta é então sim, o A43 é igual a 113. Então a resposta é sim, pertence à sequência, é o A43. Portanto, a resposta é resposta sim. A43, o n igual a 43, portanto, A43 vai ser igual a 113. Quem desconfiar, calcula o A43. Ora, o A43 é 3 vezes 43 menos 16. 3 vezes 43, 3 vezes 3, 9, 129. 199 menos 16 dá 113. Portanto, o A43 é efetivamente 113. Estão a ver estes dois exercícios, o exercício 1 e o exercício 2, que são exercícios resolvidos pelo IESI na página 172, dão-vos as primeiras ferramentas para começarmos a pensar e trabalhar as sequências como vão ser trabalhadas aqui neste capítulo. E dirão vocês assim, bom, mas, por exemplo, se eu comprar um casal de coelhos, se vocês comprarem um casal de coelhos, como é que eu sei quantos coelhos é que tenho daqui a um ano? Vamos imaginar, não é bem assim, mas em cada geração seguinte, um casal de coelhos dá outro casal de coelhos, certo? Cada casal de coelhos, na geração, vamos supor 2 meses, não sei quanto tempo é que é a gestação dos coelhos, estou a simplificar, isto é muito, muito trabalhado. Mas se eu pensar que em cada geração seguinte um casal de coelhos dá outro casal de coelhos, como é que seria a sequência? A sequência seria A1 é igual a um casal de coelhos. A2 é igual a 2 casais de coelhos, porque o primeiro casal deu um segundo casal. A3 é igual a 4 casais de coelhos. A4, temos 4 casais aqui, na próxima geração, 8. E assim sucessivamente. Então, não é assim que funciona. Na verdade, a sequência é a sequência de Fibonacci, que não é assim. Porquê? Porque o primeiro casal de coelhos tem que crescer, como o primeiro casal de coelhos tem que... Vou a seguir desfazer e colocar, ou mais à frente, muitas oportunidades de falar sobre a sequência de Fibonacci dos coelhinhos, que está aqui na página... Ora, onde é que está os coelhinhos do Fibonacci? Só procurar aqui. Está na última página. Está aqui na página 193. Está aqui na página 193 os casais de coelhos do Fibonacci. Chama-se Um pouco de História, página 192 e página 193. Eu não estou a dar a sequência de Fibonacci para os coelhinhos. Estou a simplificar e estou a dizer simplesmente que em cada nova geração nós temos uma reprodução coelhica. Como é que eu podia representar isto? Eu podia representar isto da seguinte forma. Primeiro, tenho que dizer com quantos é que começo. Porque se vocês começarem a vossa criação com 2 casais de coelhos, a realidade é diferente. Tem aqui 2 e depois teriam 4 e assim sucessivamente. Portanto, se começarem com um casal de coelhos, têm que dizer, como se fosse programação, A1 igual a 1. E depois não vale a pena dizerem quanto é que é A2, A3, A4, senão caem no mesmo. O que vocês têm que dar é uma regra de recorrência. Têm que dizer que o AN mais 1, ou seja, o termo seguinte da sequência é igual a quê? O termo seguinte da sequência é igual a quê? É igual ao número de coelhos que estava cá antes, mais os que apareceram. Correto isto que eu escrevi aqui? Ou não? Pensem. No termo seguinte da sequência, ou seja, na geração seguinte, está os pais e o número de filhos igual. Portanto, AN mais 1 é AN mais AN. Isto chama-se uma forma de recorrência, em que vocês, para calcularem o termo seguinte, utilizam
os termos anteriores. Então, isto é uma regra de recorrência. Isto que aqui está chama-se regra de recorrência. Você recorre. Para compor o termo seguinte, tem que saber o termo anterior. Portanto, regra de recorrência. Acho que é essa a razão pela qual se chama. Não tenho certeza se é esta a razão pela qual se chama regra de recorrência a esta maneira de representar as sequências. Então, nada melhor do que fazer um par de exercícios para vermos isto a funcionar na prática. Nada melhor do que fazermos um par de exercícios para ver isto a funcionar na prática. Então vamos gerar sequências por recorrência. Exercício 5. Acho que é exercício 5. Exercício 5. Considere a sequência definida por recorrência como sendo A1 igual a menos 5 e AN mais 1 igual a 2AN mais 3. E temos aqui uma regra de recorrência. Reparem, está perfeitinho porque tem o termo de arranque, porque tem que começar em algum lado, e depois tem o termo seguinte igual ao termo anterior multiplicado por 2 mais 3. E o n, logicamente, pertence a n estrela. Vamos lá. Escrevam qual é o objetivo, construa a sequência definida pela regra. Então vamos ter que dar os termos. Quanto é que vale o A1? O A1 está aqui, é menos 5. É a oferta da gerência. A1 igual a menos 5. A1 igual a menos 5. O A2. Quanto é que é o A2? Ora, bem, o A2 é o 1 mais 1. O A2 é o mesmo que ter A1 mais 1. Vou fazer aqui ao contrário. Mudar as cores aqui. É A1 mais 1. Posso mudar aqui a cor também. O N. Mudar a cor para o N. 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 Ok? Então, o A2 é 1 mais 1. Então, N igual a 1, aqui, quer dizer que isto vai ser 2 vezes o A1 mais 3. Ora, o A1 é menos 5. Portanto, vai ser 2 vezes menos 5 mais 3. Ou seja, menos 10 mais 3, ou seja, menos 7. Então, menos 5 aqui, menos 7. Menos 5, menos 7. Bom, tenho-vos a dizer o seguinte. Alguns alunos não conseguem aprender a fazer isto. Eu acho que é imaturidade, estruturas cerebrais por amadurecer. É a sensação que eu tenho. Alguns alunos não conseguem aprender a fazer isto. Ou sou eu que não consigo ensinar, e a culpa, evidentemente, nunca é do professor, porque se uns aprendem e outros não aprendem, não há culpa de ninguém, é algo estrutural, e não sei muito bem como melhorar isto. Vamos ao A3. Reparem, há pessoas que olham para aqui e não conseguem entender esta regra de recorrência. Isto é o termo seguinte. O N, na posição, o N é o anterior e o N mais 1 é o seguinte. É como se o filho, o AN mais 1, é filho do AN. E o que a regra da recorrência está a dizer é que o filho é 2 vezes o pai mais 3. Então o A3 igual a quanto? O A3, está aqui a regra da recorrência. A3, 2 mais 1, é igual a 2 vezes A2 mais 3. Então o A3 é 2 vezes A2 mais 3. Ora, 2 vezes A2 é 2 vezes menos 7 mais 3. 2 vezes menos 7 é menos 14. Menos 14 mais 3, menos 11. Então, menos 7, menos 11. E o A4? A mesma coisa. Vamos para o A4. Então,
Como é que vou gerar o A4? O A4 é A3 mais 1. Porque 4 é 3 mais 1, não é? 4 é o seguinte ao 3. O número a seguir ao 3 é o 3. Pensem, qual é o número a seguir ao 3? É o 3 mais 1. Qual é o número a seguir ao 7? É o 7 mais 1. Portanto, qual é o número a seguir ao 14? É o 14 mais 1, que é o 15, não é? Todo mundo sabe que o número que se segue a um número inteiro é esse inteiro mais 1. Então o A4 é o 3 mais 1. Ou seja, 2 vezes A3, regra de recorrência, o seguinte é 2 vezes o anterior mais 3, A3, ou seja, 2 vezes A3 é 2 vezes, está ali, menos 11, mais 3. 2 vezes menos 11 é menos 22, menos 22 mais 3. Alguém se enganou aqui ou não? Acho que não. 2 vezes 22, ou seja, menos 19. Menos 11, menos 19 e continuam sucessivamente. Claro que teriam que continuar a construir esta sequência. Não há uma regra. Creio que não há uma regra. Não há uma regra geral para isto. O que isto daria? Z' menos 2z menos 3 igual a 0. Isto é uma equação diferencial complicada. Encontrar aqui a relação que permite gerar esta sequência. Já agora, quem tem dúvidas de que isto não tem uma lógica, continuo. Se continuássemos para o A5, era o quê? Era 2 vezes A4 mais 3. Ou seja, 2 vezes A4 menos 38 mais 3, porque era 2 vezes 19. 38 mais 3 menos 35. Isto continuava aqui menos 35. E não há realmente, evidentemente, uma regra lógica para construir este objeto. E isto, vou só conferir a resposta na lista, para ver se não me enganei. Alguém pergunta, como é que o professor se pode enganar nisto? Pô, estou distraído, estou a explicar, não estou suficientemente concentrado e os erros acontecem. Então, só para não ter que editar este maldito vídeo, 5, menos 7, menos 11, menos 19, menos 35. O autor aqui continua até ao A5. Construa a sequência definida. Portanto, menos 5, menos 7, menos 11, menos 19 e o que seguiria a seguir, menos 35. E continuava, não é? Continuava o processo de recorrência. E perguntaram-se assim, então não era possível arrumar um termo geral? Eu creio que sim, que era possível arrumar um termo geral, mas vocês precisavam de saber muito mais matemática. Precisavam de resolver uma equação diferencial para determinar o termo geral. Deve existir um termo geral, mas a nível do ensino médio não existe termo geral e, portanto, vocês para encontrarem o termo seguinte têm sempre que conhecer o anterior. Claro que podem chegar a uma folha de Excel, uma planilha de Excel, e o que vocês fazem é colocarem na primeira célula, colocam menos 5, não é? Isto é o A, e aqui na célula B colocam igual a 2 vezes A1, 2 vezes A1 mais 3. Depois fazem copy-paste, e ao fazerem copy-paste por aqui abaixo, quem trabalha com planilhas, isto aqui era a célula A1, isto aqui era a célula A2, eles colocavam esta fórmula dentro do Excel, 2 vezes a anterior mais 3. Na verdade, as planilhas de Excel utilizam sistematicamente as regras de recorrência para construírem a série em coluna ou em linha, como vocês quiserem. Isto é possível programar. Não sei se quantos de vocês é que fazem isso já com as planilhas de Excel, mas espero que a maioria de vocês acabe o ensino médio a saber pelo menos fazer isso. Colocar aqui uma sequência. Depois fazer um copy-paste e reparem que a fórmula que aparecia abaixo, quando fizerem copy-paste, é a fórmula 2 vezes A2 mais 3. Reparem que no A2 era 2 vezes A1 e no A3 era 2 vezes A2. Portanto, o Excel estava, na verdade, a utilizar pesadamente esta definição por recorrência. Fiquem bem, estudem matemática. Tem agora já aqui um monte de exercícios, desde o exercício 1 ao exercício 8. É para fazer todos
e ficam potentes, pelo menos ficam com alguma potência em sequências. Na próxima aula vamos começar então com progressões aritméticas e depois progressões geométricas. Vamos deixar as sequências não esquecidas, porque as progressões aritméticas e as progressões geométricas são sequências, só que são sequências especiais. Vamos deixar o estudo das sequências em geral e vamos começar a estudar sequências especiais chamadas PA e PG. Até amanhã.